Olá, crianças, tudo bem? Hoje a gente vai para mais uma aula de ciências do nosso conteúdo do terceiro bimestre, tá bom? Referente à nossa semana de 27 a 31 de julho. Nós continuamos com o tema de animais vertebrados e invertebrados. Para a gente começar a nossa aula, a gente vai relembrar um pouquinho alguns pontos do texto que nós lemos na semana passada. Vocês lembram? Primeiro ponto é: os animais vertebrados possuem ossos, coluna vertebral e esqueleto. Eles são divididos em 5 grupos: os peixes, os répteis, os anfíbios, as aves e os mamíferos. Os animais vertebrados são aqueles que não possuem ossos. Os animais podem ser classificados de acordo com o local em que vivem, terrestres ou aquáticos. Todas essas informações estão lá no texto que foi da aula da semana passada. Vocês podem reler o texto para poder lembrar de tudo que a gente viu, combinado? Depois que a gente revisou o texto, tem aquela tabelinha colocando as classes dos vertebrados, as suas características e os exemplos. Então, tem lá as características dos mamíferos. Eles mamam, eles têm pelos, respiram por pulmões e são vivíparos. Eles nascem dentro do corpo da mãe. As aves, que têm penas, asas, bico e também respiram por pulmões e porque elas nascem dos ovos, são ovíparas. Os répteis, que têm escamas, carapaças ou placas córneas, também são ovíparos. Os anfíbios, os filhotes vivem na água e respiram oxigênio nela misturado. Os adultos vivem na terra e na água e respiram por pulmões, têm a pele úmida e são ovíparos também. E os peixes, que vivem na água, geralmente têm escamas ou placas ósseas, têm nadadeiras, respiram por brânquias. As brânquias, elas são diferentes dos pulmões, são os órgãos que eles têm para respirar. Como nós respiramos pelos pulmões, os peixes respiram pelas brânquias. Eles também nascem de ovos e por isso são ovíparos. Em seguida, vocês vão retornar ao texto para responder as questões. Vamos lá? Primeira questão. Dê pelo menos uma característica de cada classe animal. Então, dos mamíferos, dos anfíbios, dos peixes, das aves e dos répteis, que são os animais vertebrados. Em seguida, vocês vão responder: o que são os animais ovíparos? A questão número 3. Como se chamam os animais que se desenvolvem na barriga da mãe? Quarto, escreva o nome de 3 animais vivíparos e 2 ovíparos. Vocês podem olhar aquela planilhinha, aquela tabelinha que está lá no texto, para poder responder. E a última questão. Dê exemplos de animais pertencentes a cada classe de vertebrados: mamíferos, os anfíbios, os peixes, as aves e os répteis. Vocês podem olhar lá no texto também para pegar os exemplos. Respondam as questões e depois confiram a correção para ver se vocês fizeram tudo certinho. Até já!